Jogada de mestre, quando tudo parecia perdido, mas não está. Meu amigo, uns 2 dias atrás, mais ou menos às 8 horas da noite, saiu uma denúncia contra o presidente Bolsonaro. Muitas pessoas pensavam que agora já era, o mundo vai acabar. As pessoas ficaram tristes, desesperadas, não sabiam o que fazer. E a expectativa, diz pra mim se eu tô mentindo a você, mas a sua expectativa é que você iria acordar no dia seguinte e toda a mídia estaria falando do Bolsonaro ter sido denunciado, que Bolsonaro vai ser preso, que Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Era tudo que você não queria acordar o próximo dia e ficar ouvindo. Petista enchendo o nosso saco, falando um monte de besteira nos canais, etc e tal. Você sabe que o plano do Alexandre de Moraes e a gangue das togas é exatamente, não é só prender o Bolsonaro. Porque prender o Bolsonaro, ele poderia ter prendido o Bolsonaro a qualquer momento, mas ele precisa derrotar o bolsonarismo. Como que você prende o Bolsonaro e faz com que o bolsonarismo morra? Então, muitas coisas acontecendo. Mas aí, houve uma jogada de mestre. Eu não vou dizer para vocês, eu não acredito que o que aconteceu essa semana foi por acaso ou uma coincidência. Não. Foi uma jogada de mestre. Quando você acordou com a expectativa de todas as notícias virem a falar do Bolsonaro, para nossa surpresa, toda a mídia estava falando de um processo contra o Alexandre de Moraes. Todas as mídias. Todas as mídias nos Estados Unidos estavam falando do Alexandre de Moraes e não do Bolsonaro. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. É importantíssimo que você assista esse vídeo. Porque quando tudo parece perdido, mas não está. Olha só para você dar uma pequena ideia. Vou botar também um vídeo da Ana Paula aqui interessante. Olha o que diz esse cabeça de bagre. Nas redes, apoio à denúncia contra Bolsonaro supera em quase 5 vezes as críticas. Só se for no rabo dele, né? Só se for no rabo dele. Esse aqui é o mesmo cara que mentiu para prender o Felipe Martins. Vai acreditar na conversa desse cara? Mas vamos, tá bom, ele tá dizendo isso. Vamos lá. Jornal Americano, olha isso aqui. New York Times. A presidente do Trump vai processa um juiz brasileiro. Vamos lá, pessoal. Político. Presidente Donald Trump processa juiz brasileiro. Vamos lá. Reuters. A mídia do Trump processa o juiz da Suprema Corte. Vamos lá. Olha aí, AP. A mídia do Trump processa o ministro da Suprema Corte que estava investigando o Bolsonaro. Axios. Trump processa o Alexandre de Moraes. Forbes. Trump processa Alexandre de Moraes. Bloomberg. O Trump também processa Alexandre de Moraes. The Guardian da Inglaterra. Trump também processa o Alexandre de Moraes. Ou CNN. O Trump processa Alexandre de Moraes. Ou The Wall Street Journal. Trump processa Alexandre de Moraes. Ou BBC News. A empresa de Trump entra em processo contra Alexandre de Moraes. Ué, e no Brasil também, política. Aqui é o Burrol. Em ação judicial, empresa de Trump acusa Moraes. Ou G1, o que é o Rumble, rede social que processa Alexandre de Moraes. E Burrol de novo. Em documento de defesa, o Trump abre caminho para sanções contra Moraes. Cara, olha aí, mais aí. G1, mais uma vez, grupo de comunicação de Trump processa Alexandre de Moraes. Aí o Metrópolis, empresa de Trump, entra com ação contra Alexandre de Moraes. Cara, toda a mídia no Brasil, na Europa, na Argentina, nos Estados Unidos, todo mundo falando de quem? Não do Bolsonaro ser denunciado, mas todo mundo falando do ditador de toga. Todo mundo. Todo mundo falando sobre o presidente Donald Trump
processando, no caso, o Alexandre de Moraes. Ou seja, a expectativa do Alexandre de Moraes era acordar, né, salvando o Lula. Ninguém mais fala mal do Lula, agora todo mundo vai falar do Alexandre, do Bolsonaro, vão começar a falar dos crimes do Bolsonaro, vão começar a falar da delação premiada do Cid. Engraçado, Alexandre de Moraes falou, não vamos permitir vídeos da delação do Alexandre, do Cid. Ué, mas o Palocci tinha a delação toda gravada. O Lula tinha as delações toda gravada, aquelas delações que foram canceladas, que os jornalistas falavam assim, você fazer uma delação, isso é tortura. Lembra? Isso é tortura. O Cid foi torturado e ninguém falou nada. Mas o engraçado é que a expectativa era essa. Todo mundo falar da denúncia, todo mundo falar da denúncia, queimaram o Bolsonaro. Meu amigo, tá todo mundo falando do Alexandre de Moraes. Todos os vídeos estão falando de uma coisa que nunca aconteceu na história do mundo. Um juiz da Suprema Corte brasileiro sendo processado pelos Estados Unidos. Isso é inédito. E daqui a pouquinho vou botar o vídeo do advogado do Trump. Cara, esse vídeo é imperdível. Terminando aqui, você vai assistir esse outro vídeo que eu vou colocar. É imperdível. Vamos lá o que a Ana Paula falou aqui. Vamos lá. De Moraes, eles são contra indivíduos e empresas americanas. E o final, Paula, é bastante interessante. Diz assim a peça. Sob a liderança do ministro Moraes, ordens sigilosas tornaram-se uma prática rotineira, forçando provedores de serviços online sediados nos Estados Unidos a banir usuários politicamente ativos em toda a plataforma, incluindo nos Estados Unidos, com base em alegações de discurso criminoso ou antidemocráticos. Tudo sob ameaça de multas diárias exorbitantes ou até mesmo fechamento total das operações. Conforme alegado neste documento, as ordens de censura manifestamente ilegais estão claramente fora do escopo da autoridade do ministro Moraes, tanto sob a legislação brasileira, sob diversos tratados, assim como sob diversos tratados internacionais entre os Estados Unidos e Brasil. Aí, Paula, eu entrei em contato com um dos assessores do Senado para tentar me explicar em que lei essa peça encaixaria. Nós estamos falando de juízes federais na Flórida, já que a sede do Rumble é na Flórida. E eles me disseram que o ministro Moraes pode encaixar na lei que se chama The Global Magnitsky Sanctions Program. Vou pedir à produção para colocar na tela aí. Pessoal, lembra, a gente fala bastante disso, principalmente na nossa live lá do canal do Fábio Tom, né? O nosso outro canal, se você não conhece, é o Fábio Tom, todos os dias às 15 horas. Daqui a pouquinho, às 15 horas, hoje vai bombar Fábio Tom. A gente tem normalmente ali de 3 a 5 mil pessoas assistindo a gente ao vivo, então é muito importante que você esteja presente. Então a gente fala bastante sobre essa The Global Magnitsky Sanction, né? É muito importante você aprender o que é isso aí, porque isso pode ir para cima do Alexandre de Moraes. Continua aí com a Ana Paula. Aí, porque essa lei diz o seguinte, é uma lei que foi sancionada por Barack Obama e dentro do contexto dela, em 2016, ela autoriza o governo dos Estados Unidos a sancionar funcionários de governos estrangeiros em todo o mundo que sejam infratores dos direitos humanos, congelar seus bens e proibi-los de entrar nos Estados Unidos. Aí, Paula, para finalizar, essa lei, se você pegar a lista de quem essa lei já pegou, já congelou bens, proibiu essas pessoas de entrar nos Estados Unidos, as pessoas e seus familiares, tem juízes, tem promotores, tem políticos, são quase 40 pessoas. Então, Paula, eu acho que agora a exposição completa de quem é Alexandre de Moraes no CPF, o indivíduo, ela vai ser muito bem estabelecida aqui no Brasil.
E aí o último parágrafo da peça fala assim: imagine se a China, o Irã ou a Coreia do Norte tentassem calar um jornalista que mora nos Estados Unidos, emitindo ordens judiciais exigindo que as plataformas americanas removessem seu conteúdo. Isso seria legitimamente considerado um ataque à soberania americana. Então, por que o Supremo Tribunal Federal do Brasil deveria ter permissão para fazer isso? Abasteçam-se com pipocas. Uau! Dá para ver que a Ana fez bem ali. Uau, meu amigo. Essa lei, tomara que venha agregar o Alexandre de Moraes, né? Porque, como a Ana Paula falou, mais ou menos umas 40 pessoas já foram sancionadas. Tomara que agregue o Alexandre de Moraes, né? Eu falei para as pessoas sobre essa lei, onde as pessoas podem sofrer sanções, as sanções podem ir sobre a família, os funcionários, a pessoa perde todos os bens dos Estados Unidos, tudo é confiscado. E o cara, ele fica simplesmente, ele vira uma pessoa radioativa, ele não pode ir em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, ele pode ir para a Rússia, para Venezuela, para Cuba, Nicarágua, ou seja, ele não vai ter opção. Ah, Fábio, se o Alexandre de Moraes sofrer sanções, ele vai para a Itália. A Itália ele não pode ir. Ele vai ter que ficar no Brasil, botar o dinheiro debaixo do colchão. O negócio é complicado, isso aqui não é brincadeira, não. O bicho está pegando e a gente continua vendo aqui o que está acontecendo, né? Eu acho que o que está acontecendo tudo pela culpa dele, ele vem rasgando a Constituição e ele vem dobrando a aposta, né? Porque ele se sente invencível, ele se sente, não tem como ninguém fazer isso, eu sou o cara. Eu botei aqui para você ter uma ideia, ó, a Lei Magnitsky foi criada para sancionar indivíduos, vou botar aqui para a gente ler juntos, tá? Deixa eu botar aqui. Eu botei aqui para fazer umas perguntas sobre isso. Vamos lá. Olha só o que que essa... Peraí, que eu tô apertando errado aqui. Aqui, vamos lá. O que que essa lei, ela foi... Aqui, pronto. Olha aqui, ó. Aqui, ó. A Lei Magnitsky foi criada para sancionar indivíduos envolvidos em violação de direitos humanos e corrupção. Desde sua implementação, diversas pessoas de diferentes nacionalidades foram afetadas por essas sanções. Abaixo, alguns exemplos notáveis. Miguel Martínez Morales, ex-diretor de Centro de Governo de Guatemala, sancionado pelos Estados Unidos por envolvimento em atos de corrupção durante o governo de Alejandra Guimatei. Felipe Alerros, político guatemalteco, também sancionado sob a Lei Magnitsky por prática de corrupção. Aí você tem mais, olha aqui, ó. Álvaro Lopes Miera, ministro das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, incluído na lista de sancionados por violação de direitos humanos. Aqui tá tendo um problema, aqui não sei porque esse negócio está demorando tanto para voltar aqui, mas daqui a pouquinho volta. Então você vê que aqui eu botei aqui, ó, olha aqui, ó. Olha isso, ó. A Lei Magnitsky, inicialmente aprovada pelos Estados Unidos em 2012, foi criada para sancionar autoridades russas envolvidas na morte do advogado Sergei Magnitsky. Em 2016, sua abrangência foi ampliada através da Lei Global Magnitsky, permitindo que os Estados Unidos aplicassem sanções a indivíduos em qualquer nacionalidade envolvida em violações de direitos humanos e corrupção. Outros países, como Canadá, Reino Unido, também implementaram legislação semelhantes. As sanções impostas sob a Lei Magnitsky geralmente incluem congelamento de bens e a proibição de entrada em países que aplicam a legislação. Devido à natureza dinâmica dessas sanções e à constante atualização das listas de indivíduos sancionados, é recomendável consultar fontes oficiais, como os sites governamentais dos países adotaram as leis Magnitsky para obter informação. Quer dizer, é muita gente que a gente não consegue nem saber quantas pessoas têm sido sancionadas através disso aqui, né? Vamos ver se tem mais aqui, porque tá meio devagar aqui o site hoje. Ó, as sanções geralmente incluem congelamento de bens, nós já falamos sobre isso, né? Então, várias pessoas foram sancionadas e o interessante que a gente ficou sabendo, ou seja, era até 2012 a Lei Magnitsky, e aí virou Global Magnitsky, porque a Lei Magnitsky era somente
contra os russos, né? Os russos que tinham assassinado várias pessoas, prendido esse advogado, etc e tal. Aí eles ampliaram a lei para o país inteiro, tá? Então Deus abençoe todos vocês, vamos acreditar, a luta continua, nós não perdemos a guerra continua, as coisas, como eu falei para você, a expectativa deles era que todo mundo falasse do Bolsonaro, que Bolsonaro vai isso, e ninguém tá falando, tá todo mundo falando do Alexandre de Moraes. Então, um grande tiro no pé, o Bolsonaro fica cada vez mais forte, mesmo que Deus me livre e guarde, se eles conseguirem prender o Bolsonaro vai ficar muito mais forte politicamente. O bolsonarismo é uma ideia, bolsonarismo não é um CPF. Não tem como eles destruírem o bolsonarismo. Cara, fique na nossa... assista o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre o que a gente vem falando para vocês, que é o advogado do presidente Donald Trump falando sobre Alexandre de Moraes. Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo.